Ali do lado deste nosso plenário, os senadores Paulo Paim e Pedro Simão estão recepcionando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gilmar Sosella, os deputados Jorge Pozobon, deputado Paulo Odoni e deputado Mick Breyer. Os deputados representam a Assembleia Legislativa no processo que encaminha-se amanhã para o plenário do Senado dar um sim definitivo à alteração do indexador da dívida dos estados e municípios com a União. Havia ainda hoje suscitado algumas dúvidas sobre alterar o texto que a Câmara aprovou do PLC 99. O líder Eduardo Braga, numa reunião na sala do presidente Renan Calheiros, com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, dos 3 senadores, reafirmou o acordo de cumprimento do que a Câmara deliberou e esta Casa vai confirmar sem alteração. Eu queria primeiro agradecer ao senador Renan Calheiros, porque em todos os momentos que a bancada gaúcha aqui no Senado Federal a ele invocou para pautar matérias de interesse federativo e em particular do nosso Estado, sempre esteve presente nesses momentos. E não foi diferente agora, neste momento crucial que é a transição do próximo governo que vai assumir. Então, cada um, nesse processo, fez a sua parte. Os senadores Pedro Simão, Paulo Paim e eu. Na Assembleia Legislativa, o acompanhamento político comandado pelo presidente da Assembleia. E o governador eleito do Rio Grande do Sul, que teve o meu integral e incondicional apoio, José Ivo Sartori, ex-prefeito de Caxias do Sul, ligou pela manhã e pelas circunstâncias políticas normais da liturgia do poder e do cargo, ele é governador eleito. Só a partir de janeiro terá a prerrogativa de comandar todos os processos de relacionamento com as instituições, já como governador, empossado. Assim é que ele acompanhou de longe, como recomenda a boa prática política, o cavalheirismo, a elegância que é peculiar a José Ivo Sartori, e telefonou para os senadores todos e para acompanhar de longe esta votação, e especialmente para ele, que assumirá o governo em janeiro, tem um significado extraordinário e muito importante. Então, transmiti já ao governador José Ivo Sartori a deliberação e ele acolheu com muita alegria e não era para menos. Da mesma forma, hoje pela manhã, sob a liderança do senador Luiz Henrique, a relatoria de uma matéria da convalidação dos incentivos fiscais, que foi uma matéria amplamente negociada, em que os líderes do governo, o CONFAS e os secretários da Fazenda, numa matéria que é altamente conflituosa e conflitante, porque alguns estados, como o Rio Grande do Sul, já não esgotaram a capacidade de conceder incentivos, são prejudicados pela saída de empresas que vão em busca dos incentivos em outros estados da federação, o que também é legítimo daqueles que querem aumentar o seu desenvolvimento. Então, o que nós tivemos hoje foi uma vitória muito significativa em aumentar a segurança jurídica para os empreendimentos que estavam numa situação absolutamente de vazio de segurança, porque o Supremo invalidou por considerar inconstitucional os incentivos concedidos por não terem sido submetidos à aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária, o famoso CONFAS. Com a deliberação tomada hoje, e tomaremos certamente na hora oportuna pelo plenário do Senado, fica resolvido a questão da segurança jurídica e também criado um prazo de transição para a convalidação desses incentivos fiscais. Então, a alteração também para a concessão de incentivos, o quórum do CONFAS, da mesma forma, atende aos interesses. E eu subo, então, à tribuna, senador Mozarildo, para dizer que, nesta casa, que é a Casa da Federação, também nós estamos aqui
com essa mesma disposição. E eu como senadora gaúcha, queria dizer que nós, senador Paulo Paim, vamos sentir muita falta de uma figura que senta ao seu lado, o notável senador Pedro Simon, que depois de uma carreira brilhante, aparecido no cenário nacional como a voz intransigente da defesa da ética, da transparência, da responsabilidade e dos compromissos políticos, em todos os momentos da história política brasileira, da redemocratização até os dias de hoje, nós vamos, e esta casa vai sentir muita falta do senador Pedro Simon. E ele terá ainda pela frente uma grande e valiosa contribuição na vigilância que terá, certamente, onde voltar ao Rio Grande ou ficar em Brasília, para contribuir decisivamente à consolidação do processo democrático brasileiro. São muitos os embates, senador Paulo Paim, mas o senador Pedro Simon tem o dom e a oportunidade de, na hora certa, dizer as coisas certas para alertar o país dos riscos eventuais que corremos em alguns momentos da vida nacional. Foi ele que foi chamado pelos jovens caras pintadas, foi ele também que foi agora aclamado no movimento por menos corrupção, por melhores condições de saúde, de mobilidade urbana, no ano passado, pré-Copa do Mundo. Então, o senador Pedro Simon fará, sim, para esta casa e para nós também, seus colegas, uma grande falta institucional. Mas é com muito prazer que eu concedo a parte ao senador Paulo Paim. Senadora Ana Amélia, eu quero primeiro cumprimentar a Vossa Excelência por esse gesto bonito de uma homenagem ao nosso guerreiro, amigo, senador Pedro Simon. Nós sabemos que ele fará um discurso de despedida. E nesse dia, claro, todos nós vamos aplaudir a ele e a história dele. Mas eu dizia agora para ele, e divido essa alegria com a senhora, que vai ficar no currículo dele, que esses 3 senadores fizeram o seu papel para que a renegociação da dívida dos estados, que é fundamental para o Rio Grande do Sul, acontecesse. E viemos agora da reunião, eu, Vossa Excelência, o senador Simon, a bancada de deputados estaduais, onde dialogamos com o líder Eduardo, que está aqui, com o presidente Simon, com o presidente Renan, e foi confirmado que amanhã, eu sei que Vossa Excelência já falou, nós vamos definitivamente votar o projeto da renegociação da dívida dos estados. E como é bom saber que votamos esse ano ainda, com a presença aqui do nosso querido senador Pedro Simon. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigada, senador Paim. Aproveito a presença do senador Eduardo Braga para reafirmar aqui, senador Eduardo Braga, que o respeito a um acordo firmado, um acordo político, e Vossa Excelência tem sido aqui exemplar nesses acordos políticos de matérias, às vezes conflitantes. Vossa Excelência tem atuado com muita moderação e com muita responsabilidade. Então, a reunião que acabamos de ter na presidência do Senado com o senador Renan Calheiros e o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, reafirmou exatamente aquilo que nós mais precisamos na política, a palavra empenhada e a palavra cumprida. Mas com muita honra, concedo a parte a Vossa Excelência. Senadora Ana Amélia, primeiro para cumprimentar a Vossa Excelência pela correção do pronunciamento de Vossa Excelência, em 2 temas que reputo importantíssimos e que fazem parte da reestruturação do Pacto Federativo que o Senado da República vem buscando nos últimos 3 anos de forma persistente e consistente. Tudo isso iniciou quando aprovamos na comissão e no plenário desta Casa o fim da guerra fiscal dos portos. A partir dali, vários entendimentos foram desencadeados por este Senado da República com a participação direta do governo federal. Se não vejamos, a questão do indexador da dívida pública. Foi o próprio governo federal que encaminhou esta matéria no início de 2013, juntamente com uma medida provisória, a 599, e juntamente com a mudança dos índices de ICMS interestaduais para acabar finalmente com a guerra fiscal. Além disso, a questão da convalidação dos incentivos fiscais e financeiros dos estados, que é uma questão de ordenamento jurídico e de segurança jurídica.
Tudo isso dentro desse esforço. Portanto, é importante dizer, porque a gente vê criarem certos fantasmas que, na realidade, não existe. O governo federal e este Senado está, neste momento, comemorando uma grande vitória que acontecerá no dia de amanhã, no plenário desta Casa. Iremos votar o novo indexador da dívida pública sem nenhum questionamento, não há questionamento por parte do governo. Falam sobre a retroatividade. Ora, a retroatividade veio da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, num debate com o Ministério da Fazenda, que apresentou uma sugestão pública àquela altura, que foi encampada pelo relator da matéria, portanto, com origem dentro do governo federal, sobejamente debatido com a Casa, com a sociedade, com o mercado. Portanto, todas essas questões estão absolutamente precificadas e superadas, e que não há nenhuma dúvida com relação ao encaminhamento que o governo, através da sua liderança e através da base aliada, comendará aqui no dia de amanhã nesta Casa. Quero cumprimentar a bancada do Rio Grande do Sul, que teve efetivamente um papel destacado em tudo isso, trabalhou durante todo esse momento de forma coesa. Não é? É importante destacar o que aconteceu hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, porque creio que aquele foi um entendimento, senador Mozarildo, extremamente importante. Suprapartidário. Federativo. E mais, republicano, porque conseguimos trazer o CONFAS para dentro do entendimento, trouxemos o Estado de São Paulo para que pudéssemos buscar esse entendimento de uma forma harmoniosa, de uma forma que respeitasse os mandamentos constitucionais e que, ao mesmo tempo, assegurasse os modelos de desenvolvimento regionais. Portanto, uma vitória, sem nenhuma dúvida, do diálogo, do entendimento, que é a marca que nós precisamos buscar neste momento. E não do tensionamento que não leva a lugar nenhum e que não traz conquistas importantes. Todos temos o interesse de que o Brasil cresça, que o Brasil esteja distribuindo prosperidade e, ao mesmo tempo, justiça social, e que nós possamos ter um ano de 2015 que vai ser um ano desafiador, mas que possa ser um ano de vitórias. Portanto, para cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência, destacar os esforços que nós temos feito nesta Casa, a condução que o presidente Renan Calheiros tem levado a essas questões com toda prudência, porque é uma questão que nós precisamos ter prudência e cautela, mas no dia de amanhã nós votaremos o novo indexador da dívida pública e vamos virar mais uma página desse capítulo do fortalecimento do Pacto Federativo, da retomada da capacidade de investimento pelos estados e pelos municípios, e que nós possamos avançar agora sobre outros temas, como o Fundo de Desenvolvimento Regional, como o Fundo de Compensação, claro. Votarmos finalmente a resolução que já foi aprovada pela CAI, com os acordos que, obviamente, já foram basicamente discutidos e que agora nós precisamos retomar a negociação para que nós possamos avançar. Ou seja, nós temos aqui buscar a agenda positiva e construtiva, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando a bancada do Rio Grande do Sul e comemorando, junto com o Senado, junto com o governo federal, com o Congresso Nacional e com o povo brasileiro, essa importante conquista que conseguiremos no dia de amanhã para todos nós. Muito obrigado, nosso senador. Eu agradeço muito e queria que esse, a parte do senador Eduardo Braga quanto do senador Paim, fiquem transcritos como complementares ao meu pronunciamento, e o senhor deu um esclarecimento muito necessário e oportuno a algumas dúvidas que haviam sido suscitadas sem justificativa, porque já estava tudo superado, senador Eduardo Braga. Então, temos que acabar com um pouco de marola que se faz em torno desse assunto e arregaçar as mangas e trabalhar muito. Então, eu estou realmente agora aqui convencida de que cumprimos com o nosso dever. Agradecer a Vossa Excelência, a senadora Gleisi Hoffmann, o senador Pimentel, o senador Romero Jucá, mas especialmente o trabalho do senador Luiz Henrique, que foi relator, e da senadora Lúcia Vânia, que no caso da convalidação dos incentivos fiscais, não é porque o senador Jucá chegou que eu fiz a referência a ele, mas é que por ter acompanhado o empenho dele nessa matéria, é que eu faço questão de registrar. E o senador Luiz Henrique foi muito habilidoso ao trazer o debate para todas as aparas das dúvidas, das divergências, buscando o mínimo de entendimento em torno da convalidação. E agora temos que caminhar. O senador Eduardo Braga lembrou muito bem que, na convalidação, vamos precisar também agora de ir para o segundo passo,
que é o Fundo de Desenvolvimento Regional e também o Fundo de Compensação. E esses são fundamentais, senadora Gleice, que a senhora, como eu, é de um Estado exportador. Lá no passado tivemos a famosa Lei Candir, que era para compensar as perdas do ICMS na exportação. O Estado do Rio Grande do Sul ainda tem créditos não quitados, eu imagino que o Paraná também tenha. Então, é muito importante que se defina com clareza este fundo de compensação, porque estados e municípios vivem dilemas graves da sua situação financeira. A União também os tem, mas em outra medida e outra proporção. Mas é com muita alegria que eu concedo a parte à senadora Gleice Hoffmann. Obrigada, senadora Ana Amélia. Queria me juntar ao pronunciamento de Vossa Excelência e também parabenizar a CAI, que teve uma decisão importante nesta manhã. Eu penso que destravamos, pelo menos iniciamos, né, um processo que vai culminar, se tudo der certo, e tenho certeza que dará, e é vontade dessa casa, é vontade da presidenta, e acho que é vontade da nação, na reforma tributária que tanto almejamos, principalmente no que diz respeito à guerra fiscal entre os estados. Quer dizer, votar hoje a convalidação dos benefícios fiscais foi um passo importante que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deu. E, com certeza, beneficia todos os estados brasileiros. Eu disse naquela comissão que nós não estávamos ali chancelando a guerra fiscal ou qualquer atitude que hoje nós estamos tendo posições mais críticas, mas reconhecendo um histórico que, pelas condições de desenvolvimento do país à época, foi o que foi possível os estados fazerem para sobreviverem. E todos os estados do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, mas também do Sul e do Sudeste se valeram desse instituto para poder avançar no seu desenvolvimento. Então, obviamente, isso beneficia todos os estados. Que essa ação que nós tivemos hoje, que inclusive é um resgate do papel do Senado numa matéria tão importante, que é a matéria tributária, possa ser, de fato, o início da grande reforma que nós temos que fazer nesse país. Sei que a presidenta Dilma está convencida disso, o Congresso está, e nós precisamos. E aí, Vossa Excelência tem razão. Nós temos que fazer o fundo de compensação, temos que votar a resolução das alíquotas. Amanhã nós temos uma votação importante, que é da correção do índice da dívida. Então, eu não tenho dúvidas que nós estamos avançando. São matérias polêmicas, difíceis, mas eu acho que com empenho, com a dedicação de todos aqui, com a boa vontade de todos os setores, nós estamos conseguindo dar passos importantes. Então, queria me somar à fala de Vossa Excelência nesse sentido de parabenizar a CAI, o senador Luiz Henrique, o senador Eduardo Braga, que pelo governo foi importantíssimo para que chegássemos a esse acordo. Muito obrigada, senadora Gleice. Eu gostaria também de pedir ao presidente dessa sessão que também a parte da senadora Gleice Hoffmann ficasse como parte integrante do meu pronunciamento aqui nesta tarde de um tema tão importante. Para encerrar, eu gostaria de dizer que agora no início da tarde estava presidindo a comissão mista de uma medida provisória que trata da aviação regional. É muito importante, conseguimos num curto espaço de tempo, o relator é o senador Flecha Ribeiro, relevante para todo o país, para o meu estado do Rio Grande do Sul, para a Amazônia, para todos os estados. E também tive que fazer uma incursão na medida provisória que trata da questão de farmácias e medicamentos, e agradecer à senadora Vanessa Graziotin e também ao senador Pimentel, que me ajudou. E tinha ainda a comissão mista de orçamento para lá e a reunião com o senador Renan Calheiros e o governador do Rio Grande do Sul para tratar com o líder Eduardo Braga da questão já abordada aqui. Por isso, eu não estive neste plenário para receber aqui o retorno do senador Aécio Neves. E tenho a convicção de que ele, que se transforma agora, que recebeu o meu apoio nas eleições deste ano, virá aqui com a responsabilidade de quem recebeu mais de 51 milhões de votos, entendendo as necessidades nacionais, e como um mineiro conciliador, responsável, fará uma oposição na vigilância, na fiscalização e na responsabilidade. Esta é a crença que tenho por ter conhecido mais e melhor o senador Aécio Neves durante essa campanha. Mesmo nos momentos mais complexos e difíceis, nos momentos de ameaças, nos momentos de maior dúvida, ele nunca perdeu a fé e nunca perdeu o equilíbrio e a serenidade. Então, eu só não estive aqui no plenário para receber Aécio Neves,
porque estava envolvida com essas responsabilidades, senador Fleury. Senão estaria aqui, confiando que este líder da oposição terá responsabilidade com o país. Não acredito, não, em pauta-bomba. Não acredito nessas mazelas, nessas coisas. Conhecendo o perfil político, a história de Aécio Neves, tenho a convicção que ele aqui terá um papel relevante para ajudar o país a superar as grandes dificuldades. Não é com o fígado que se resolve a política, é com o coração, às vezes, mas sempre com a razão. E é isso, essa é a minha crença. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada a todos os senadores que me aplaudiram. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado.